Fala galera, jogador de saída do Fluminense, mano. Também Canóbio marca na Copa do Mundo. É galera, é gol do Fluminense, é gol nosso. E vamos falar muito do Fluminense. Fluminense é um time caloteiro? Sim ou não? Tudo a gente vai ser destrinchado aqui nesse vídeo, galera. Então, muito prazer, pra quem não conhece, meu nome é Wesley Silva, aqui é o seu canal Elinho Tricolor, né? E vamos trazer notícias diárias do Fluminense. Eu sei que durante esse período da Copa do Mundo não tá sendo muito diário, galera. Pode ver que eu deixei passar o sábado e domingo para trazer um conteúdo só para vocês, porque não tem como trazer vídeo todo dia quando não tem atualizações. E vou ser bem sincero para vocês, tem gente que trabalha dessa forma, que prefere trazer, nem que seja para encher linguiça, né? Mas eu não, cara, eu sou muito coeso aqui, muito coerente e gosto de trabalhar com a verdade. Então a verdade é essa, que não tá tendo muito conteúdo. Os jogadores vão se apresentar na terça-feira, dia 23. No momento que eu gravo esse vídeo hoje, dia 21, finalzinho de domingo, esperei acabar o jogo Uruguai 2, Cabo Verde 2 e para falar entre várias questões, vários assuntos para vocês, vamos começar sobre o Canóbio, né? Que o Canóbio marcou, mas o Uruguai entregou empate em falha de Muslera. E já não é de hoje, como o Muslera vem comprometendo a equipe do Uruguai na primeira partida contra a Arábia Saudita também. Eu sei, Eli, mas vai falar de Copa do Mundo aqui no seu canal? Cara, eu poderia muito bem ter falado até do primeiro jogo. É porque temos jogadores lá, né? Como o Canóbio, que é jogador do Fluminense. E meteu um gol na Copa do Mundo, galera. E vou ser muito sério para você. Se já estava difícil manter o Canóbio antes da Copa do Mundo, agora vai ficar mais difícil ainda. Porque eu acho que agora o Canóbio, ó, pode ter marcado um gol no Mundial, mano. Já é outro patamar, já é outra visão. E as coisas históricas que o Cabo Verde tá fazendo. Empatou com a Espanha, 0-0, segurou a Espanha e jogou bola, tá? Contra o Uruguai. Jogou bola contra o Uruguai. Muita finalização, mais de 10 finalizações pra cada. Cabo Verde jogou muita bola e, cara, teve certo momento que ele mereceu ter vencido a partida, né? Merecia, né? Mas não venceu. Mas o Canóbio fez o gol no final do primeiro tempo e ajudou o Uruguai na virada aí, mas Muslera, para variar, como sempre, vem entregando. Vem entregando, jogando bem? Não, vem entregando, jogando mal. E, infelizmente, o Muslera aí adiou a vitória da equipe do Canóbio, né? Da seleção uruguaia, galera. Então, falamos aí sobre o Canóbio nesse vídeo. Eu vou falar aqui também do Fluminense, que encaminhou a saída do Agner, né, cara? O Fluminense caminhou a saída do Agner, todos os créditos à galera do GE pela matéria. Foi para um clube do Emirados Árabes Unidos, né? O jogador vai defenderá o Sharjah FC. E o Fluminense manterá o percentual numa futura venda. Como sempre o Fluminense faz, né? Na questão da futura venda, né? A matéria segue dizendo que o Fluminense encaminhou, todos os créditos ao Marcelo Neves pela matéria, encaminhou a saída do jogador, né? Durante a pausa para a Copa do Mundo. Trata-se do meio de campo Agner, que tem a saída encaminhada para o Sharjah FC dos Emirados Árabes, né? O meio campista de 21 anos será negociado em definitivo com o clube. E o Fluminense manterá um percentual de uma venda futura, ou seja, ele vai embora, irmão, em definitivo. Agner não é o primeiro nome de Xerém a deixar o Fluminense nessa janela, né? Como o Fluminense escanteia Xerém, né? Ah, mas o cara é bom, o cara é ruim, o cara é meia boca, Elinho. Irmão, bota o cara pra jogar, irmão. É a fábrica do clube, é onde tá o recurso. Mas parece que já faz de sacanagem pra virar SAF, né, cara? Escanteia Xerém pra virar SAF. Treinador que chega não bota os moleques. Ah, Ellen, mas se você vê os moleques jogando, são ruins. Irmão, dá um destino, mas não que seja esse destino. Porque você só vê assim, ó. Fluminense caminha a saída. Aí quando você vai ver, você pensa que, pô, é um cara de 35 anos. Sai alguém do elenco do Fluminense, você clica, poxa, não é clickbait não, vou clicar pra ver. Deve ser alguém, um Igor Rabelo da vida, que não era nem pra ter vindo, um Otávio da vida, que, pô, nem se fala. Não. É o quem? É o abençoado de jogadores novos, cara. Só sai jogador novo. Só sai jogador novo a preço de banana. Quando você vê, ih, já saiu. Quando você vê, ih, tá emprestado. Entendeu? Saiu, poxa, brincadeira, né? Na última semana, o Fluminense também acertou a saída de Kelvin para o SJK da Finlândia. A Agner chegou a ser utilizado no início da temporada, né? O Fluminense vem com aqueles 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca com um time base, né? Da base, praticamente. E não marcou gol, não deu nem assistência, disputou 2 partidas, né? Naquele momento o Fluminense atuava com a equipe recheada de jogadores reserva, né? Ainda na base ele chegou a ser emprestado ao Palmeiras, mas no entanto o Palmeiras não exerceu a opção de compra, né? Que era de US$1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais. Posteriormente ele retornou ao Fluminense, aí ele voltou, jogou esse ano, o começo do Carioca, mas depois... Então aí o Fluminense se despede aí do seu meia Agner, rapaziada. Galera, bizarro, né? Tem umas coisas que só a diretoria do Fluminense pode explicar. Mas vocês já repararam uma coisa? Ela não explica. Ela não explica.
Ah, Elin, como assim ela não explica? Mano, não explica. E é tipo um... Como eu posso dizer pra vocês? Um calote financeiro, por que não? Matéria do Paulo Brito. De 0,800 a risco de processo. Fluminense atrasa a parcela de La Vega, né? E o atleta mal foi aproveitado no Fluminense. Né? Depois de mais de 3 anos que o Fluminense demorou pra quitar o pagamento do Lelê, né, cara? Bizarro, né, cara? A diretoria do Fluminense parece ter escolhido um novo caso para seus penduricalhos. O clube ainda possui parcela em atraso pela concessão do La Vega junto ao River Plate do Uruguai. E por hora não será processado devido à gratidão dos dirigentes uruguaios. Eles entendem ter saído muito no lucro com a negociação, já que o atleta foi adquirido na véspera de encerramento do seu contrato. É, cara, ele já estava saindo, não precisava. O Fluminense foi lá e, ó, um dinheiro forte sem necessidade. E os caras, lembra que agradeceu? Lembra aquela época? Agradeceu e tudo. Aqui no canal tem os vídeos falando sobre a questão quando o La Vega chegou. Segundo o balanço do clube, o jovem custou cerca de 8,8 milhões. Valor que poderia ter sido evitado, né? Com o contrato próximo do fim, o atacante poderia deixar o clube uruguaio gratuitamente em janeiro de 2025, né? Mas agora eu vou falar. Não tô lendo a matéria não, agora eu tô falando por mim. Mas o Fluminense, a diretoria, na época, comandado por Mário Bittencourt, achava que o Fluminense era o Real Madrid. Ou seja, no início de janeiro de 2025. Sendo que em 2024 a gente foi se safar na última rodada contra o Palmeiras no Allianz Parque, gol de Kevin Serna, lembra? Thiago Silva foi de joelhinho no chão, de fora a fora, para agradecer pela permanência do Fluminense na Série A, lá no Allianz Parque. Fluminense achando que é o Real Madrid, com o Mário Bittencourt achando que é Florentino Pérez. E o Tricolor optou por aguardar uma renovação para posteriormente comprá-lo em definitivo. A informação sobre o débito foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Perfil da Central Wilson Forte, né? Da Central Fluminense. A diretoria foi comemorada publicamente pelo vice-presidente do River Plate do Uruguai, José Nasser, que classificou a operação como um milagre para os cofres do clube uruguaio. Hoje, além de ainda dever parcelas referentes aos meses de março e maio, o Fluminense viu o investimento render pouco retorno esportivo. La Vega recebeu pouca oportunidade do Fluminense e foi emprestado para o Curitiba no início desse ano. E lá tá jogando bola, filho. Jogando bola, fazendo gol, enquanto isso, Soteldo, nada. Ó, o Uruguai já soma mais participações em gols do que Soteldo, Canóbio, Serna, Riquelme e Felipe juntos. Quarteto que forma um grupo de pontas mais utilizado pelo técnico Zubeldia, apesar que quase não utiliza o Riquelme e Felipe, né? Essa que é a grande verdade. Mas aí você vê a diferença sobre o caso La Vega, mano. Mano, é bizarro, né? É bizarro o que a diretoria do Fluminense consegue fazer com o seu jogador. Eu acabei de falar aqui da saída do Agni, da saída do Kelvin, e agora o caso do La Vega ainda é uma diretoria caloteira, né, irmão? Porque não paga os caras. Quem fica mal visto? Fluminense Futebol Clube, mas pra ele, gratidão, gratitude, gratiluz, vamos celebrar e vamos nos endividar. Porque a gente, nos endividando, a gente vai chegar lá pro Conselho Deliberativo pra aprovar, eles vão ser obrigados a aprovar SAF. E você não vê assunto de que vai aumentar SAF. Porque uns dizem que o Montenegro quer e o Mário não quer. Só que quem manda aí? Quem manda aí do Fluminense? Nós sabemos quem manda, não sabemos? Tem que tomar cuidado pra não falar besteira, não falar demais aqui. Pra não dar blade, né, cara? Eles não... Sabe como é que é, né? Se tem uma diretoria que é vingativa, não que eu tenha medo, né? Só que eu não tenho advogado, rapaziada. E pra encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre a questão de Fluminense São Paulo amistoso. Não deve acontecer, cara, né? A galera do GE aí vinha a possibilidade de ter um Fluminense São Paulo. Poderia até ser uma certa forma de estrear o Hulk aí perante o torcedor. E ao que tudo indica, a estreia de Hulk será adiada, não por esse jogo, né? Não nesse momento, né? As conversas eram conduzidas pela Superbet, que é a patrocinador master das duas equipes, né? E o jogo seria marcado para o dia 12, a eventual partida, né? Seria no dia 12 de julho, no Maracanã. Contudo, a diretoria do São Paulo alterou o planejamento, né? Nesse período de pausa para a Copa do Mundo. Né? Eles vão priorizar a questão do jogo, treino fechado, sem a presença de público, deixando em segundo plano a realização de amistosos, perdão. Diante desse cenário, a partida contra o Fluminense, né, contra a gente, não deve acontecer, apesar de ter interesse inicial das partes envolvidas, de ambas as partes, né? O martelo ainda não foi batido, segundo a galera do GE. Mas o duelo seria a oportunidade, né, do Fluminense chegar perto, encher o Maracanã novamente, ter a questão do Hulk. Seria massa demais, mas, ao que tudo indica, babou, galera. O amistoso aí, rapaziada. Lembrando que o amistoso babou.
Pô, bem que a gente queria, mas babou o amistoso aí, mano. E, rapaziada, em publicação na NFL Brasil, o jogador do Fluminense participaram de uma atividade no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, né? Que não tem a ver nada com futebol, né? Trata-se da questão do futebol americano, né? Ó, Hulk foi um dos principais, assim como René, Martinelli e Guga, né? Entre outros, né? Rendeu brincadeira e boas risadas, cara. Vale lembrar que o Fluminense se apresenta na terça-feira, dia 23, para dar início aí à sua mini pré-temporada, né? Visando os jogos das fases mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores da América também via Brasileirão, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. E deixa pra mim nos comentários, rapaziada, o que você achou da questão do Fluminense, né? Nesse calote que o Fluminense vem dando no mercado e já não é de hoje. Minha humilde opinião, eles estão fazendo de propósito por causa da questão da SAF. Tipo assim, cara, não tem jeito, irmão. A gente já tá aqui de conta, não tem o que fazer. Tem que virar SAF. Concorda? Discorda? Deixa aqui pra mim nos comentários, segue o nosso canal, porque aqui a gente fala de futebol todo santo dia, de Fluminense, é claro. Claro que nessa Copa do Mundo não tem muito conteúdo, por isso que eu fiquei aí 2 dias sem trazer vídeo pra vocês. Mas estamos com o vídeo aqui hoje, desde a apresentação, quando abrir o período de janela de transferência, pode ter certeza que vai sair 2, até mesmo 3 vídeos, como já saiu nessas épocas de transferência aqui no nosso canal Elinho Tricolor. Tamo junto, saudações colores, vence Fluminense, hoje e amanhã sempre, rapaziada, tamo junto.